Cordiais saudações, caros seguidores, simpatizantes da página Professor Antônio Marcos. Hoje nós vamos refletir aqui sobre um tópico que tem a ver com exames do ponto de vista das diretrizes dadas pelo currículo Cambridge, portanto, pelos programas do currículo Cambridge. E vamos percorrer aqui uma visão geral da forma como é que esses exames estão estruturados e da forma como eles são concebidos pelo currículo internacional que eu aqui já mencionei. Mas antes disso, eu gostava de mencionar que de 2 em 2 anos, tanto os exames como os programas do Cambridge são atualizados e essas atualizações trazem novidades. E para este ano, de 2024, não se foge à regra, há uma atualização dos programas que foi feita e, portanto, há algumas novidades que são trazidas e são essas que eu gostava aqui de apresentar. Começaria talvez por mencionar uma citação, uma frase canônica de Nelson Mandela, em que ele diz que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Com base nessa definição ou nesta citação, nós conseguimos perceber que Nelson Mandela concebia a educação como um instrumento de emancipação do mundo. Ora bem, nós não teremos uma agenda muito longa, até porque gostávamos de ser sintéticos. Portanto, vamos ter primeiro a contextualização, depois vamos ter a estrutura dos exames, conforme as diretrizes dos programas do Cambridge, e finalmente as nossas considerações finais. Conforme eu dizia no início, a estrutura dos exames IGCSE, de todas as disciplinas que fazem parte do manancial do currículo Cambridge, elas vão sofrer algumas alterações e variações de um ano para o outro, para bem dizer, de 2 em 2 anos. E essas variações são conforme as especificações do Cambridge Assessment International Education. No entanto, refira-se que para o caso particular do exame IGCSE de português, embora as diretrizes venham mudar, mas as componentes da avaliação permanecem os mesmos. Portanto, avalia-se a habilidade do aluno de ler e compreender textos, o seu conhecimento linguístico e a redação de textos em língua portuguesa. Este programa prevê que os exames sejam estruturados da seguinte forma. Portanto, é um único exame que vai ser feito em dias diferentes. Portanto, a primeira componente vai ser a componente da leitura e escrita direcionada. A segunda componente vai ser a componente da redação. Estas componentes, elas têm 2 secções, portanto, a secção A e B. A primeira componente vai ter a secção A, que vai ser nada mais, nada menos do que a compreensão e utilização da língua. E a secção B vai ser a secção da redação orientada. Ao passo que a componente 2 vai ter a secção A, que tem a ver com a escrita de um texto discursivo ou um texto argumentativo. Já a secção B, o aluno é compelido a escrever ou um texto descritivo ou um texto narrativo. Ora, vejamos como é que se organiza de forma clara esta componente 1. Portanto, vamos ter, tal como dizíamos, a primeira secção desta componente 1, que é a componente da leitura e escrita direcionada. Esta primeira secção vai analisar e avaliar a compreensão e utilização da língua por parte do aluno. Portanto, vamos ter 25 pontos reservados para esta secção. Nesta, nós vamos ter a pergunta 1, que é a pergunta de tarefa de compreensão de uma série de perguntas baseadas no texto A, que por sinal há de ser um texto ficcional retirado de várias obras literárias da lusofonia, e esta secção há de valer 16 pontos.
Este texto A, que vai ser ficcional, vai ter aproximadamente entre 850 a 950 palavras e vai se situar entre os séculos 20 e 21, do ponto de vista da sua escrita. A pergunta 2, que tem a ver com tarefas de uso da língua, o aluno vai ter que apresentar algumas respostas também sobre o texto A, que vão estar relacionadas ao uso da linguagem, portanto, a linguagem figurada, a utilização de uma certa linguagem e estrutura por parte do autor. Portanto, de tal forma a verificar os efeitos que esta vai produzir sobre os leitores. Esta pergunta vai valer 9 pontos. Ora, na secção B, que é a secção da redação orientada, que por sinal também há de valer 25 pontos, e importa salientar que a componente 1 de exame há de valer ao todo 50 pontos. É nesta secção onde nós vamos ter aqui a pergunta número 3, que é a pergunta da escrita orientada, em que os candidatos vão ter que responder a esta pergunta, que vai ser obrigatória, sobre 2 textos, portanto, o texto B e C. E estes textos são de natureza argumentativa, em que o aluno vai ter que usar a informação de ambos para avaliar informações e criar a sua resposta argumentativa de 250 a 350 palavras, em formato de um e-mail, relatório, artigo ou discurso, conforme a orientação que vai ser dada no exame. Eu quero aqui repisar essa questão. Todo aluno e todo professor deve aqui ter especial atenção que a escrita direcionada vai ser remetida a estas 3 produções textuais, que são o e-mail, o relatório, o artigo ou um discurso. Bom, o texto B e C, só para nossa referência, há de ter de 750 palavras a 850 palavras. E são textos geralmente escritos entre os séculos 20 e 21. E há de ter uma ligação temática e em termos de gênero, porque ambos hão de ser argumentativos. Bom, vamos para a segunda componente, que é a componente da redação. A primeira secção, o aluno ou vai escrever um texto discursivo, ou seja, um discurso, ou um texto argumentativo. E esta secção há de valer também 25 pontos. Os candidatos vão ter que escolher entre os títulos que vão ser apresentados, neste caso 2 títulos. O primeiro título a ser escolhido pelo candidato significa que ele vai ter que escrever um texto discursivo, ao passo que, se ele escolher o segundo título, vai ter que escrever um texto argumentativo. E em termos de extensão ou dimensão, esses textos devem ter entre 350 a 450 palavras. O mesmo vai ocorrer na secção B, em que o aluno ou escreve um texto descritivo ou escreve um texto narrativo. E a escrita destes textos vai amealhar 25 pontos. Portanto, só e somente se o aluno escrever entre 350 palavras e 450 palavras e obedecer inclusivamente as regras de redação dos textos, porque há diretrizes claras que são dadas pelo Cambridge relativamente à escrita do texto descritivo ou um texto narrativo. Em suma, diríamos que o aluno, na componente 2, ele vai ter que escrever 2 textos. Um texto discursivo ou argumentativo, ou um texto descritivo ou narrativo. Bom, eu vou parar por aqui. E para mais informações, eu gostava que vocês consultassem o site do Cambridge e que subscrevam, por favor, a minha página e o meu canal YouTube para mais informações e vídeos da mesma natureza. Muito obrigado e até a próxima.